Vamos lá, pessoal. Dar continuidade ao nosso conteúdo. Ainda associado ao conteúdo que geralmente é vinculado nas escolas ao primeiro ano, tá? E nessa aula nós vamos focar em energia, tipos de energia e um sistema conservativo. E nós temos que tomar muito cuidado com esse sistema conservativo. O que é que realmente se conserva? Primeiro, definição do que é energia. Vocês podem ficar pensando assim, energia, o que é energia? Eu consigo definir energia elétrica, energia eólica, energia solar, mas o termo energia quer dizer o quê? Não sei. É bem isso mesmo, pessoal. Uma definição a nível de dicionário, Aurélio Miguel, ou pega lá o Michaelis e tantos outros dicionários que existem por aí famosos. A definição de energia em si, ela é muito... Não tem palavras para definir exatamente isso. Mas nós vinculamos aos tipos de energia. Esses tipos de energia, para nós, que são importantes. Nós partimos da ideia dos tipos de energia associados a algumas situações. E nós vamos ter essas transformações dos tipos de energia, principalmente em usinas. Principalmente em usinas de quê? Geração de energia elétrica, que é essencial para nós. O dia inteiro. Bom, vocês estão assistindo isso aqui, agora, essa gravação. A gravação está sendo realizada em função de dispositivos eletroeletrônicos. Nós necessitamos dessa energia elétrica e elas são geradas de onde é que surge essa energia elétrica? Ela simplesmente faz um passe de mágica e apareceu? Não é assim que acontece. Há transformações de tipos de energia em outros tipos. Então, primeiro nós temos que saber o quê? Quais os tipos principais? Quais os principais tipos de energia que nós iremos trabalhar e ao que cada um deles está associado? Beleza? Então, lá. Nós temos energia e, na realidade, nós vamos focar aonde? Nos tipos de energia. Vamos lá. Pessoal, são vários tipos de energia. Matematicamente, nós nos vinculamos, nos atrelamos a 3 ou 4 tipos. Mas é muitos tipos. Energia eólica. Associada ao quê? Ao movimento de gases, do ar. Energia solar. Vinculada ao quê? A radiação emitida pelo nosso astro principal, que é o Sol. Energia química. Associada ao quê? As reações químicas e as interações de partículas a nível atômico, nuclear. Energia nuclear, vinculado às reações que surgem. Então, há uma proximidade muito grande entre a energia química e nuclear, pessoal. Energia elétrica. Associado associado ao movimento de partículas, de elétrons livres, condutores principalmente, a nossa energia elétrica, a nossa corrente elétrica que nós temos nos nossos materiais, nossos equipamentos em casa, e, enfim, um computador, celular, os dispositivos eletrônicos. Energia térmica, associado à temperatura dos corpos, e as 3 que matematicamente nós mais vamos trabalhar, matematicamente. Energia cinética, associado ao movimento dos corpos. Não vou dizer que é isso, mas está associado ao movimento dos corpos.
energia potencial gravitacional. Potencial gravitacional. Está associado à altura que os corpos estão em relação a um eixo de origem, a uma base, geralmente a superfície. Então, associado à altura em relação a uma superfície. E a potencial elástica. Claro que as potenciais é um único tipo, mas aí tu abre em duas outras subtipos. Potencial elástica, que está associado à deformação que os corpos sofrem. Então, associado à parte de deformação. Aí entra uma coisinha importante, pessoal. A energia cinética e a energia potencial gravitacional, elas dependem do referencial. Estes dois tipos de energia dependem do referencial. Por quê? A energia cinética está associada ao movimento dos corpos. Matematicamente, a minha energia cinética, ela é dada energia cinética por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto maior for a velocidade de um corpo, maior a sua energia cinética. Quanto maior for a massa do corpo, maior a sua energia cinética. Show! Legal. Porém, a velocidade ela é relativa. Ela depende do referencial. Para um corpo, para uma análise, um corpo pode estar em movimento. Para outra análise, esse mesmo corpo pode estar em repouso. A exemplo disso é o que eu faço sempre. Coloco essa caneta frente a mim, começo a me deslocar, eu juntamente com ela. Para mim, essa caneta está em repouso. Para vocês que estão observando, ela está em movimento, porque eu estou me deslocando e ela junto. Referenciais diferentes, velocidades diferentes. Logo, a energia cinética, ela depende do referencial, porque a velocidade depende do referencial. Matematicamente, a energia potencial gravitacional, ela é dada por mgh. Massa do corpo, aceleração gravitacional da região e a altura que esse corpo está em relação a um referencial. Geralmente o referencial é o solo, mas não precisa ser sempre o solo. Se pegar a lâmpada na casa de vocês, a lâmpada da casa de vocês possui uma energia potencial gravitacional em relação ao solo e possui outra energia potencial gravitacional em relação à superfície da mesa, porque eu mudei o meu eixo de análise. Eu mudei a minha base, logo são alturas diferentes. Em relação ao solo é uma altura, em relação à superfície da mesa é uma outra altura. Então ela também depende do referencial que vai ser adotado, embora geralmente seja o solo. Já a energia potencial elástica, e tem que cuidar, potencial elástica não elétrica. Ela é dada por kx ao quadrado sobre 2. Pode deixar a câmera lá que eu só tenho que buscar um aparato que eu carrego comigo. Fazem uns 3 ou 4 anos, eu carrego 2 brinquedinhos que eu ganhei da minha excelentíssima e que na realidade eu muito tive que utilizar, por sinal, em função das tantas lesões que eu já tive e cirurgias que eu já fiz, que são materiais utilizados muito na parte de fisioterapia, pessoal. Ok? Esses materiais, eles são amarrados, atados, colocados, no caso no membro que tu acabou lesionando, o ombro, o braço, por sinal, tu pode começar a fazer movimentos de forma que tu vai fortalecer a musculatura ou tu vai voltar a ativar essa musculatura. Claro que cada um possui uma facilidade ou uma dificuldade para esticar. Neste caso, esticar o azul é mais difícil do que o meu verde. E se pegasse e aproximasse
muito, veríamos que a espessura desses materiais é diferente. Dependendo do fabricante, o material utilizado, a mistura para a fabricação dele também é diferente. Materiais diferentes possuem Ks diferentes. Este K aqui nada mais é do que o coeficiente de elasticidade daquele corpo. Coeficiente de elasticidade. E o que é esse X? Notem o seguinte, se eu fixar a minha mão direita aqui e esticar a minha esquerda, eu estou saindo de uma posição de equilíbrio. Nota que não está esticado, não está elongado, que a gente chama. Ele está parado, está esticadinho, bonitinho. O que vai acontecer agora? Essa aqui é minha posição 0. Quando ele fica esticado, mas não elongado, são coisas diferentes. Então aqui é minha posição de equilíbrio. Quando eu começo a aumentar, notem que a minha mão direita aqui, a minha direita, ela vai ficar em repouso, paradinha. Quando eu começo a esticar a outra, eu estou elongando essa minha fita. Depois eu comprimo novamente, elongo e volto. Isso chama-se elongação. Esta elongação não vai depender do meu referencial. Por quê? Se eu alterar a posição, todo o conjunto vai junto. Se eu ir mais para a esquerda ou para a direita, todo o conjunto vai junto. O que me interessa é essa posição de equilíbrio inicial. Então não vai depender mais do referencial, porque todo o conjunto desloca-se junto. Portanto, a energia potencial elástica não depende do referencial, mas a cinética e a potencial gravitacional, sim. Então esses são os 3 principais tipos matemáticos para nós analisarmos. E por que isso é útil? Qual é a importância disso? De nós termos esses tipos de energia. Lavoisier, e aí vem um pouquinho de química e o Odônio vai adorar. Lavoisier, ele enunciou, lá na época dele, posso estar enganado agora e, por favor, olha, pesquise em casa para confirmar, se não foi lá na época de 1700 mais ou menos. Se eu estiver enganado, peço desculpa, pessoal. Eu tenho, para datas, eu mal e mal sei o dia que eu nasci. E claro, e o data do casamento e da patroa, né? Porque senão depois fica ruim em casa. Mas Lavoisier, ele enunciou o princípio da conservação das massas. Princípio da conservação das massas. Baseado nesse princípio de conservação das massas, nós elaboramos ou enunciou-se o princípio da conservação de energia. Princípio da conservação de energia. Princípio da conservação de energia. Isso vai nos definir sistemas conservativos e sistemas dissipativos. O que é um sistema conservativo? E aí é algo bem importante. Um sistema conservativo, primeiro, o que é um sistema? Quando nós falamos que um veículo está se movendo numa rodovia, nós estamos definindo um sistema, veículo e rodovia. Outros veículos não me interessam. Outras informações não me interessam. Então, um sistema é o conjunto de elementos que fazem parte do nosso problema, da nossa situação, que será analisada. Num sistema conservativo, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Mateus, o que é energia mecânica? Tu não colocou esse tipo de energia lá. Por que tu está falando isso? A energia mecânica é a energia que está associado aos conteúdos da mecânica nossa. A parte de movimento, MRU, MRV, MCU, e a parte de leis de Newton,
dinâmica. Então a energia mecânica, ela é a soma destes 3 tipos de energia aqui. Isso aqui é a minha energia mecânica, associado à energia cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica. Quer dizer que num sistema conservativo, a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial mais a energia potencial elástica inicial vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final, mais a energia potencial elástica final. Eu posso abrir as equações? Posso abrir as equações. Não vou fazer isso ainda, mas eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que um objeto qualquer é largado na atmosfera da Lua. Mateus, a Lua não tem atmosfera. Perfeito, é isso que eu queria. É largado na Lua, de uma certa altura. Por que eu estou trabalhando com a Lua? Porque lá não tem atmosfera, não tem forças dissipativas. E aí que está a sacada. Num sistema conservativo, nós não teremos forças dissipativas. Nós não teremos atrito. Ou nós iremos considerar ou desprezar na realidade, o nosso atrito. Ele é largado de uma certa altura. E eu quero saber com qual velocidade esse corpo vai chegar ao solo. É como se no nosso dia a dia nós pegássemos um objeto e largássemos até o chão. Com que velocidade ele vai chegar no chão? Nós podemos calcular isso. Por quê? Porque a energia mecânica, quando o corpo está lá em cima, é a mecânica inicial. A energia mecânica, quando ele chega aqui no solo, é a energia mecânica final. Qual vai ser a mecânica inicial? Aqui em cima, ele vai ter uma altura? Sim, ele tem altura. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Inicialmente, quando eu vou largar um corpo, largar não é jogar, largar um corpo, a velocidade dele inicial é 0. Então, a minha cinética inicial é 0. Então, aqui em cima nós teremos 0 mais energia potencial gravitacional inicial. Para existir energia potencial elástica, tem que existir deformação. E nós não temos nada que seja deformável aqui. Nós não temos uma mola, um elástico, nada disso. Então, a nossa potencial elástica também será 0. Beleza, defini as energias mecânicas da situação inicial. Quando o corpo chega ao solo, no instante em que ele vai chegar ao solo, não é depois que ele bater no solo. Depois que ele bater no solo, ele vai picar umas 2, 3, 4, 5, 10 vezes e vai parar. Não é isso que eu quero. Eu quero no instante em que ele chegou ao solo. Quais são as energias que nós teremos? Ele vai chegar no solo com uma certa velocidade. Então, nós teremos uma energia cinética final. Quando ele chega ao solo, a altura em relação ao solo será 0. Então, a minha energia potencial gravitacional final será 0. E como não tem nenhuma mola deformável lá embaixo, não tem trampolim nem nada, a minha energia potencial elástica final também será 0. Princípio da conservação de energia. Nós teremos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Portanto, a energia mecânica inicial ser igual à energia mecânica final nos diz que a energia potencial gravitacional inicial vai ser igual à energia cinética final. Abrindo as equações, massa vezes gravidade vezes altura inicial é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Baseado nesta equação, porque o meu sistema gerou esta equação, e eu tenho que definir o meu sistema, baseado nesta equação eu posso resolver qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Se eu souber a altura que o corpo foi largado, eu descubro qual foi a velocidade com que esse corpo chega ao solo. Então vamos pegar um exemplo bem simples. Não vou nem dizer a massa, porque neste caso o termo massa vai acabar se cancelando matematicamente. Vamos supor que este corpo ele é largado de uma altura de 5 metros.
jogando as informações na equação. Massa, um valor qualquer. Gravidade da Lua, porque nós estamos na Lua, 1,6 aproximadamente. Altura, 5. Igual a massa vezes a velocidade final, que é quando ele está chegando ao solo, sobre 2. Os termos massa, vou eliminar aqui. 5 vezes 1,6 vai ficar 8. VF ao quadrado sobre 2. Multiplica ambos os lados da equação por 2, porque se eu disser passa multiplicando, o Gustavo fica bravo. Tá? Mas qualquer coisa, ó, pessoal, passa multiplicando. 2 vezes 8, 16, igual a minha velocidade final ao quadrado. Raiz em ambos os lados da equação, e a minha velocidade vai ser 4 metros por segundo. Então, se eu largo um corpo de uma altura de 5 metros na Lua, essa é a velocidade com que ele chega ao solo. E se eu largar um corpo de 5 metros de altura aqui na Terra, com que velocidade ele vai chegar no solo? Eu simplesmente, no lugar da gravidade 1,6, que é a gravidade da Lua, eu coloco 10, que é a gravidade da Terra. Vai ficar 5 vezes 10, 50. 2 multiplicando, 100. Raiz de 100, 10 metros por segundo. Desprezando o atrito com a atmosfera. Então, em sistemas conservativos, a energia mecânica se conserva e, consequentemente, eu posso dizer que a energia total do meu sistema também se conserva. Por que eu estou colocando a minha energia total aqui, pessoal? Porque no sistema dissipativo, nossa próxima aula, nós teremos um probleminha nessas igualdades aqui. Vai ser um pouquinho diferente. Nós não podemos dizer que as duas são iguais. Porque é um sistema dissipativo, vai existir dissipação da energia, e aí nós vamos definir o que é uma dissipação da energia. Beleza? Mas isso na próxima. Valeu, abraço, até mais.